Olá, pessoal. Vamos falar hoje um pouquinho sobre líquido amniótico e, especificamente, polidrâmino, oligodrâmino e a visão para um cirurgião pediátrico aonde isso importa, ok? Vamos lá. Líquido amniótico é fundamental para o desenvolvimento do feto, tá? No primeiro trimestre, ele é produzido pelo ultrafiltrado do plasma materno, ok? Aí, por volta da 20ª semana, começa a ser produzido pelo feto por um transudato fetal, placenta e cordão umbilical. E após a 20ª semana, né, a posteriori, na sequência, né, começa a ser produzido pela urina fetal um exudato alveolar. Então, qualquer problema pulmonar ou do aparelho renal, você vai ter oligoâmnio. Faz parte da fisiologia. Tá? Então, é isso que nos importa. Lembrarmos que no início da gestação é o ultrafiltrado do plasma, na sequência um transudato fetal da placenta e do cordão, e a partir da 20ª semana começa urina, pela produção da urina, e o exudato pulmonar, tá? Alveolar. Polidrâmio. Polidrâmio significa que ou a produção está aumentada ou a excreção está diminuída. Então vamos ver as duas situações. A produção fisiológica de urina fetal é de 400 a 1.200 ml dia. O exudato alveolar ele produz de 600 a 900 ml dia. E há uma troca materno-fetal no espaço interviloso. Com relação à absorção fisiológica, né, faz parte da deglutição fetal. Durante a vida intrauterina, ele está engolindo líquido amniótico. Essa deglutição corresponde a 200 a 450 ml dia. E das membranas corioamnióticas, que absorvem em torno de 80 ml dia. Entre a produção e a absorção, este percurso leva de 48 a 72 horas, de 2 a 3 dias. O líquido amniótico, as principais vias de absorção desse líquido amniótico é a deglutição. A excreção é pela urina, com os excretos metabólicos fetais mudando a concentração da urina, o que permite a renovação do líquido amniótico. Vamos entender isso. Bom, vamos entender as principais funções do líquido amniótico. Temos várias funções. Sistema respiratório, né? O líquido amniótico promove a maturação pulmonar. Ele é um bolsão de líquido impedindo ou diminuindo a probabilidade de ocorrer traumas mecânicos. Então, ele é uma proteção contra traumas mecânicos. Também é uma proteção contra infecção. Então, ele tem um papel aí na imunologia, na proteção infecciosa. Ele evita a compressão do cordão umbilical. No sistema músculo-esquelético, ele proporciona a movimentação fetal, porque como ele está dentro de uma piscina, né, ele permite ser movimentado. Se ele tiver com oligoâmnio, essa mobilidade fetal fica prejudicada, tá? E com relação ao sistema gastrointestinal, todo o líquido amniótico deglutido vai passar por todo o tubo gastrointestinal, ok? E depois vai ser reabsorvido pelo tubo gastrointestinal, sendo líquido, né, passando para a corrente sanguínea e ser filtrado pelos rins. Então, faz parte de todos esses sistemas. A avaliação é feita pelo ultrassom, onde você mensura, onde você mede a quantidade de líquido amniótico. Pelo ultrassom, você pode avaliar a quantidade de líquido amniótico de duas formas. São duas formas de medir. Uma, você calcula o maior bolsão de cada quadrante. Você divide o útero em 4 quadrantes, tá? Quadrante superior direito, superior esquerdo, inferior direito, inferior esquerdo, e você mede, tirando a parte onde está o bebê, a parte de bolsão, você mede todas essas medidas e você vai saber se tem polidrâmino ou oligoâmnio, de acordo com os parâmetros que nós já vamos passar. Ou então você pega um único bolsão, o maior, e mede esse maior bolsão. Para cada um tem um padrão de normalidade. Vamos entender. O índice líquido amniótico é calculado através da divisão dos 4 quadrantes, que é uma das técnicas, você dividindo o útero em 4 quadrantes, escolhe-se o maior bolsão em cada um dos quadrantes, e onde não há parte fetal, para não mascarar a medida. O operador soma os valores desses bolsões e é considerado oligodrâmino ou oligoâmnio se o valor for menor do que
ou igual a 5 centímetros, ou 50 milímetros. E polidrâmino, se você somando todos os 4 quadrantes, for maior ou igual a 24 centímetros. Ok? Vamos lá. Técnica do maior bolsão. Você escolhe o maior bolsão, dividindo em 4 quadrantes, mede oligodrâmino menor do que 2 centímetros e polidrâmino maior do que 8. Ok? Aqui nós temos uma classificação oficial. Oligoâmino menor do que 400 ml, maior bolsão menor do que 2 por 2 centímetros, índice do líquido amniótico menor do que 50 mililitros. Tá? Líquido amniótico diminuído, não chega a ser oligoâmino, mas diminuído, entre 51 e 80 milímetros, tá? Entre 5 e 8 centímetros. Líquido amniótico normal, entre 81 a 180 milímetros. Líquido amniótico aumentado, 181 a 249 milímetros. Está aumentado, mas não é polidrâmino. Polidrâmino acima de 2.000 ml, índice de líquido amniótico maior do que 250 milímetros, ou 25 centímetros, maior bolsão maior do que 8 centímetros. Tá? Vamos entender como funciona essa fisiologia de um líquido amniótico normal para depois nós discutirmos o alterado. Um feto normal deglute o líquido amniótico, tá? E esse líquido amniótico tem células descamativas do epitélio do endométrio materno, de dentro do útero da mãe, tem células descamativas, são células mortas que vão descamando do epitélio cutâneo do feto, do epitélio do aparelho pulmonar, aparelho respiratório, e do trato gastrointestinal. Estas células, né, esse líquido amniótico será deglutido e um feto normal, ele vai passar por tubo gastrointestinal todo, o líquido será absorvido pelo tubo gastrointestinal e irá para a corrente sanguínea e levado para os rins que filtrarão esse líquido. O feto urinará dentro, né, vai urinar, né, devolvendo esse líquido para o útero materno, com os excretas metabólicos fetais. Tá? Lembre, o líquido, as células, a parte sólida do líquido amniótico, né, que são as células descamativas, elas vão ser concentradas e a parte sólida vai compor o mecônio quando a criança nascer. Vai evacuar o mecônio. Tá? A parte líquida vai ser absorvida na corrente sanguínea, vai pegar o lixo celular, os excretas metabólicos de cada célula fetal, e ela vai ser excretada via renal, via rins. Então, a criança, na hora que ela urina, essa concentração, ela engoliu numa concentração e ela devolveu em outra concentração. Aí o útero materno percebe essa detecção e faz a troca, a renovação do líquido amniótico. Ok? O ginecologista, no seu exame físico, sabe que para cada semana de gestação, você tem que ter 1 centímetro de altura uterina. Então, uma gestação normal de 20 semanas é para ter 20 centímetros de altura uterina. 25 semanas, 25 de altura uterina, de 30 semanas, 30, e assim por diante. Tá ok? Causas de altura uterina aumentada. O ginecologista vai com aquela fitinha métrica, uma fitinha métrica de alfaiate, mede a altura uterina e ele vai observar que a altura uterina está aumentada. O que isto pode significar? Né? Bom, pode ser que a data da última menstruação esteja errada, a gente fala DUM errada, data da última menstruação. Sim, a altura uterina pode estar errada, a mãe acredita que está, vamos supor, com 20 semanas, né? Mas ela não está de 20 semanas, ela está de 25, a altura uterina está de 25, ela só errou a data, né? Ela acha que estava de 20 semanas, ela estava de 25, a altura uterina está de 25, está certinho. Pode ser um feto macrossômico? Pode. Aí temos várias causas, né? Entre as mais comuns de macrossomia fetal é mãe com diabetes. Mas pode ser obesidade materna, o índice de massa corpórea materna maior do que 25 quilos por metro quadrado. Pode ser hipertensão materna, temos várias causas. Pode ser feto, né? Com Klinefelter, um feto grande, outras doenças. Pode ser gestação múltipla. O útero está grande porque não tem um feto, tem 2, ou tem 3, que é mais raro ainda, mas assim, pode ser gemelaridade. Pode ser anemia hemolítica com incompatibilidade RH, e você vai ter uma hidrópsia fetal, o feto está grande por anemia hemolítica. Pode ser que não haja gestação, seja uma mole datiforme,
ou uma miomatose, e pode ser polidrâmino, tá? Na hora que nós falarmos em polidrâmino, vamos entrar nas nossas doenças, tá? Então vamos lá. Polidrâmino. O que pode levar a um polidrâmino? Polidrâmino pode ser aumento da produção do líquido amniótico. Perfeito, está produzindo mais. Então aí você vai para a avaliação clínica materna, sendo a causa mais comum de produção aumentada de líquido amniótico, diabetes gestacional, tá? Pode ser citomegalo, pode ser toxoplasmose, pode ser sífilis, mais comum diabetes, mas pode não ser tudo isso. Pode ser que não esteja a produção aumentada, sim diminuição da reabsorção. E aí você vai ver, avaliar sistema nervoso central, anencefalia, avaliar se você não tem um tumor na face, tumores obstrutivos de orofaringe, avaliar a placenta, corioangioma, avaliar hidrópsia, cardiopatia, Chaus, hérnia diafragmática, avaliar displasias esqueléticas, né? Avaliar síndrome, transfusão feto-fetal, avaliar o estômago fetal, se o estômago não for identificado no ultrassom, pode ser malformação, por exemplo, do tubo gastrointestinal. Se você não vê o estômago, provavelmente uma atresia de esôfago, tá? Se você vê o estômago, mas ainda tem um polidrâmino, pode ser uma obstrução de duodeno, jejum, dílio, hernia diafragmática, ok? Descartado todas estas alterações e não achado nenhuma delas, você pode falar que é um polidrâmino idiopático, tá? Como regra, quanto mais proximal a obstrução do tubo gastrointestinal, maior o polidrâmino. E logo, maior a prematuridade, por elevar a cúpula diafragmática mais precocemente e iniciar o trabalho de parto. Então, sempre que você tem polidrâmino, quanto maior o polidrâmino, maior a prematuridade. Ok? Todas as causas de altura uterina, que a altura uterina está aumentada, está ligada à prematuridade. Mas, como todas as doenças, tem que variar os subtipos da doença. Vamos entender isso. Então, vamos entender bem. Exemplo, por princípio, uma atresia de esôfago daria um polidrâmino maior que uma atresia de duodeno. Você vai encher de líquido daqui até aqui, parou de deglutir, né? Na hora que você parou de deglutir, esse líquido amniótico não passou por dentro do feto. Não tem os excretas metabólicos para você trocar esse líquido amniótico. Mas o endométrio materno, o epitélio fetal, cutâneo, respiratório e gástrico continuam descamando. E você joga células descamativas nesse líquido amniótico, ok? A única forma da mãe melhorar a concentração desse líquido é colocando mais líquido. Eu brinco, imagine vocês quando vocês colocam açúcar a mais no seu café ou no seu suco. Como que você tira aquele açúcar? Não tira. Está muito doce, é impossível de beber. Eu acrescento mais líquido. Então é exatamente isso. Começa a aumentar a concentração de líquido, de células descamativas, e o único jeito é acrescentar mais líquido. Ok? Aí, quando ele passou pelos rins maternos e pegou excreta metabólica, aí é questão de osmose. Aí ela troca. Ok? Então, vamos lá. Como exemplo, por princípio, uma atresia do esôfago, você encheu daqui até aqui. Coube menos líquido, polidrâmino maior. De duodeno, entrou mais líquido dentro da criança. De jejum, de ilho, mais líquido. Esta regra não é bem assim, porque tem uma atresia de esôfago sem fístula distal. Se não passa líquido para estômago, duodeno, jejum, porque não tem a fístula distal, é o polidrâmino maior. Aliás, é o maior polidrâmino da parte cirúrgica, da cirurgia pediátrica. E é a maior prematuridade. Nasce com 1 kg, 1,1 kg, 200. Mas você tem atresias de esôfago que tem fístula distal, então passa líquido para baixo. De forma que você tem um polidrâmino menor e uma prematuridade menor. Essa criança que tem fístula distal, ela não costuma nascer de 1,1 kg, 1,2 kg. Ela nasce de 1,600, 1,800, 2 quilos, 2 e alguma coisinha, ok? Quanto maior a fístula distal, menor o polidrâmino e a prematuridade também será menor. Temos a atresia de duodeno, por exemplo, que você tem uma obstrução total do duodeno, mas você tem as parciais, bolo de LED, de LAD, pâncreas anelar, membrana duodenal perfurada, e aí passa. Aí o polidrâmino é menor e a prematuridade menor. Ok?
Todas as atresias do tubo gastrointestinal darão polidrâmino e prematuridade, mas maior ou menor polidrâmino depende da patologia e do seu subtipo, e, consequentemente, maior ou menor prematuridade. Tá? Agora vamos para outra ponta, altura uterina diminuída e as possibilidades de altura uterina diminuída. Então vamos lá. Pode ser data da última menstruação errada? Pode. Por exemplo, a altura uterina está de 20 semanas e a mãe acha que está de 25 semanas de gestação. E ela está de 20. Então não tem nada de errado. Ela só errou a idade gestacional. Né? Você vai lá, mede, tem 20 centímetros de altura uterina e tem 20 centímetros e 20 semanas de gestação. Ela que acha que está de 25, por exemplo. Pode ser, você vai fazer a avaliação clínica materna e ver processos infecciosos, doença hipertensiva, lúpus eritematoso sistêmico, trombofilia, uso de vasoconstritor, somente vasoconstritor nasal, remédio para gripe, resfriado, que você tem uma pseudoefedrina, vasoconstritor nasal para dar obstrução do tubo gastrointestinal é uma maravilha, tá? São perfeitos. Eles dão muito problema. Desidratação materna não é tão comum, porque haja desidratação ao longo da gestação inteira, mas é impossível, é possível. Feto microscópico, exemplo mais comum são mães tabagistas. Insuficiência útero-placentária, então o feto não se desenvolve, não cresce pela insuficiência útero-placentária. Ruptura das membranas, amniorrex, né? Então você tem pouco líquido porque vazou um pouco. Ou entra na cirurgia pediátrica, doenças do aparelho urinário. Então vamos começar por aí. Doenças do aparelho urinário. Você vai avaliar a bexiga. Se não identificada como distendida, pode ser uma genesia dos rins, bilateral, ou uma displasia renal, rins policístico, estenose da junção ureteropiélica, estenose da junção ureterovesical, ok? Se a bexiga fetal estiver cheia, aí você vai pensar em bexiga neurogênica, válvula de uretra, síndrome de Pronibelli, tá? Descartado essas causas, oligoâmino idiopático. O que acontece é que, num problema renal, você vai guardar xixi dentro do nenê. Unilateral, nas doenças unilaterais, só do lado direito, do lado esquerdo, ou travar ambos os rins, quando a doença ou é bilateral, ou é a bexiga, ou é a uretra, ela impede o esvaziamento de ambos os rins, tá? Então, as doenças que ou acomete bilateral, ou pego a bexiga ou a válvula direta que travou os dois rins, o oligômeno é extremamente mais severo. Quando é unilateral, um rim esvazia e o outro esvazia parcialmente. É um oligômeno menos severo. Oligômeno. O líquido amniótico é deglutido e absorvido pelo tubo gastrointestinal. Na corrente sanguínea é filtrado e excretado 50% pelo rim direito, 50% pelo rim esquerdo. Se tivermos alguma patologia renal que impeça que esse feto devolva o líquido amniótico urinando, nós vamos ter o que chamamos de oligoâmino. Está dentro do feto, mas não entre feto e útero. Exemplo da estenose da junção ureteropiélica unilateral. Esse bebê terá uma hidronefrose unilateral, retendo a urina dentro dele, mas não urinando dentro do útero materno, na quantidade fisiológica. Isto leva ao oligoâmino. Isto serve para a estenose da junção ureterovesical, uma bexiga neurogênica, uma válvula de uretra, uma genesia renal, policístico, bexiga neurogênica, ok? As obstruções do aparelho urinário, todos os órgãos que têm luz, eles podem ser por problemas intrínsecos dentro da luz, extrínsecos fora da luz, e podem ser funcionais. Você tem comprometimento da inervação, tá? Então, intrínseco mais clássico, o mais clássico, estenose da JUP, estenose da junção ureteropiélica, estenose da junção ureterovesical, válvula de uretra. Extrínseco, estenose da JUP, mas por vaso polar. Vai lá uma artéria, uma veia e obstrui extrinsecamente, passando por cima do ureter. Tá? O ureterocele, tá? Causas funcionais. Não temos nenhum problema obstruindo a luz do aparelho renal, nem dentro e nem fora, mas temos comprometimento da inervação. A bexiga neurogênica, mielomeningocele, levando a uma uretero-hidronefrose bilateral e um oligoâmino severo. Bom, vamos lá seguir. A obstrução de um lado só a obstrução de um lado, ela compromete somente um rim. Então, JUP unilateral, JUV
né? Junção uretero-vesical unilateral. Causa de oligômero menor, causa de um oligômero menor que uma doença que impeça que ambos os rins vaziem. Então, assim, como quando ambos os rins não podem esvaziar, ou porque a doença é bilateral, ou porque pega a bexiga, ou porque pega a uretra, então, bexiga neurogênica, válvula de uretra, isso vai causar um oligômero extremamente severo. Então, vamos ver um esquema do aparelho urinário normal, ok? Vamos ver uma obstrução na junção uretero-vesical. Então, você vai ter uma hidronefrose. Este rim vai esvaziar, o seu 50% vai esvaziar normal, mas esse 50% não vai, tá? De acordo com a obstrução, que pode ser total ou parcial, mas aqui vai ter 50%, mais, sei lá, 10%, 20%, 30%, mas não os 50% desses. Aí vai ficar xixi dentro do nenê, não urina tudo, poligômero. Se nós pensarmos numa estenose da junção uretero-vesical unilateral, eu vou travar ureter e rim. Então, eu vou ter uretero-hidronefrose. Isso é uma JUV unilateral, ok? Então, vai ficar um rim comprometido 100% por uma doença mais abaixo. Se o problema for na bexiga ou na válvula, eu travo os dois ureteres e os dois rins. Todos os pacientes que têm oligômero têm altura uterina menor e, consequentemente, pode chegar no pós-termo e, por não desencadear, no pós-termo e não desencadeando o trabalho de parto. Aí o ginecologista ou induz o trabalho de parto, tá? Ou faz uma cesárea, ok? Pessoal, obrigado. Agradeço muito a atenção. Vamos encerrar nossa aula agora. Até mais.